Obrigada por tudo, por toda a sua entrega, por todo o seu tempo, pela sua dedicação, por estar ali com a gente, por ensinar, por fazer tudo isso. Porque se a gente hoje está no patamar que a gente está, se a gente está crescendo do jeito que a gente está, é por causa da sua entrega. Então, obrigada. Vão te dizer que a confeitaria não dá dinheiro. Vão dizer que você é louca por escolher essa profissão. Muitos vão dizer que não vai dar certo e, infelizmente, não vão te apoiar. Mas a real é que eles não sabem disso aqui. Eu comecei a investir tudo que eu tinha aprendido. Eu tinha montado meu cardápio, comecei a divulgar o meu trabalho por mim. E por trazer um trabalho diferente aqui para essa cidade, eu tive um reconhecimento de um jornal aqui da minha cidade, onde quis contar um pouco da minha história e também a especialidade por eu trazer bolos diferentes, né? E eu fiquei doido quando eu recebi esse convite, mas claro que eu aceitei. E através disso eu tive uma visibilidade gigantesca, né? Muita gente chegou para fazer pedido, eu consegui muitos clientes e depois começou a cliente indicar ao ponto de hoje, há um mês, de 2 meses para cá, eu não consegui mais deixar a agenda aberta. Eu tenho que montar uma agenda e fechar. Em um mês eu devorei aquelas aulas e comecei logo a colocar em prática, a testar as receitas e montar um cardápio, porque eu queria muito trabalhar com buttercream. Era meu sonho. E se tornou realidade, porque em um mês que eu tinha começado a divulgar o meu trabalho aqui na cidade, em apenas um mês eu faturei R$4.800. Eu também estava um pouco depressiva e você ligou a chave. Levante, tira sua bunda do sofá, vai atrás, começa. Como você vai saber se vai dar certo se você não começar? Começa, e eu comecei com os caseirinhos que você falou. Não precisa ir com os bolos. Começa com o que você tem. Tem 4 meses que eu comecei, agora dia 15 fez 4 meses. Eu não tô dando conta. Eu já tô precisando de ajuda, já comecei a fazer minha cozinha ontem. O pedreiro tá lá fazendo. Não é me gabando, tá, gente? Mas eu tirei esse mês R$7.000 de bruto. Só com caseiro. Você realmente mudou a minha vida e mudou a vida da minha família. Você me tirou de um emprego super tóxico. Eu sou formada em engenharia. Eu tinha sonhos e, infelizmente, né, mas Deus sabe de tudo. A confeitaria me abraçou através de você. Eu via suas lives chorando, falando assim, não, amor, eu quero ser nesse emprego, eu quero ser igual ela. Olha como é que ela faz os bolos lindos, ela explica tudo. E eu não sabia nem fazer bolo de massa pronta. E hoje eu consigo fazer os meus bolos, eu tenho total segurança. E foi aí que eu descobri a Bruna. E ela que me incentivou, assim, de verdade. Assim, não é por forçar, sabe, uma situação. Ela que me incentivou, sabe, a ser mais profissional, a investir na minha marca. E é ali que eu aprendi questões de fazer o meu trabalho e de apresentar um trabalho, de me impor, porque me faltava esse refinamento que eu não achava em nenhum outro lugar. E ela, eu falei pro Fernando, assim, é bizarro, assim, o jeito que ela explica as coisas. E a partir dali que eu comecei eu investi nisso e virou um trabalho extremamente profissional, virou a minha renda durante a pandemia e que me salvou, assim, me ajudou a pagar minhas contas. Nós já ajudamos mais de 30 mil alunos. Ajudamos eles deixando claro que nada é fácil, mas que tudo é possível quando realmente queremos e provamos com as nossas ações que queremos. Ajudamos eles ensinando qual o caminho do sucesso, qual o caminho que é preciso seguir para ter reconhecimento e se tornar referência na confeitaria. E eu sei que isso também é um sonho seu, então conta comigo. Bem-vindo ao início da sua jornada de transformação. Oi
Oiê! Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento, a Maratona do Bolo Perfeito, onde meu objetivo durante todas as aulas é te mostrar o caminho para você fazer bolos altos, seguros e cobertos com buttercream. E eu sei que o caminho não é fácil, tá? Vocês nunca vão ouvir eu dizendo que é fácil ser uma confeiteira reconhecida, ter muita segurança no que faz, mas uma coisa vocês vão sempre escutar eu dizendo: eu tenho 100% de certeza que é super possível, tá? Eu sempre reforço com vocês, eu já tenho mais de 30 mil alunos e eu sei muito bem que é possível, porque eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. Se eu tivesse somente 10, 20, 100 ou 1000 alunos, isso já estaria comprovado, né? Mas no nosso caso são mais de 30 mil, por isso que eu te garanto que o meu método, a forma que a gente faz aqui na Cake Lover dá muito certo. Então por isso que eu falo, não desanima, né? Não deixe os seus erros do passado te consumirem. E eu sei muito bem o que é se sentir insegura, frustrada, mas a partir desse evento aqui, eu sei que se você quiser, né, se você realmente estiver empenhada para superar os desafios, você também consegue. E tudo isso, toda essa jornada de transformação, a gente começou ontem, na nossa primeira aula, que foi muito incrível e a gente está seguindo aí o nosso cronograma que eu apresentei na aula de ontem para vocês. Então, para a gente relembrar um pouquinho, reforçar aí quais os principais assuntos, vamos dar uma olhada no nosso cronograma de aulas. Coloca aí na tela para mim, por favor. Boa, então ó, nossa primeira aula, que foi ontem, a gente falou da massa perfeita. Então, na primeira aula, passei para vocês, falamos sobre métodos de preparo, ensinei os métodos, a gente fez na prática a massa com cada método com a sua diferença, a gente só mudou um pouquinho, a gente fez a massa do Red Velvet. Eu fiz um desafio para vocês lá no meu Instagram, para vocês conseguirem a receita da minha massa. Então, se por acaso você não recebeu, depois dá uma olhada aí em um dos posts do meu Instagram, o que né, precisa para fazer acontecer isso. Também na primeira aula eu te mostrei alguns diferentes tipos de aplicações de produtos, ingredientes para você vender com essa receita da massa do Red Velvet, estão inclusive né, atrás de mim, né, aqui ainda. Além disso tudo, eu te ensinei também sobre as funções dos principais ingredientes que vão na massa do nosso bolo. Ou seja, uma chuva de conteúdo, muita coisa boa. Na nossa segunda aula, que é hoje, a gente vai falar sobre a montagem de bolo perfeita. Então, na aula de hoje, você vai aprender aí como montar um bolo bem estruturado, que não vai desmoronar, que não vai rachar, que não vai afundar. Né? E eu vou te ensinar o passo a passo com todos os detalhes de como nivelar a massa, de como rechear o bolo camada por camada. Então a gente vai montar um bolo com 3 camadas de massa e 2 de recheio e outro com 4 camadas de massa e 3 de recheio. Então a gente vai falar também sobre estrutura de recheio conforme o tipo de massa que você está usando. E eu vou te falar também sobre o tempo da produção de cada parte dos componentes do seu bolo. Na nossa terceira aula, a gente vai fazer a decoração perfeita. Nessa aula eu vou te falar mais sobre buttercream, para você entender aqui porque que eu amo tanto essa cobertura e todas as possibilidades que ela dá pra gente. Então a gente vai espátular bolo, você vai entender a forma certa de fazer isso. Vamos fazer a sobreposição do nosso bolo, porque a gente vai montar um bolo de 2 andares e por fim, a gente vai fazer a decoração linda, maravilhosa do nosso bolo. E na nossa aula 4, a gente vai falar sobre o caminho completo para os bolos perfeitos. Nessa última aula que acontece ao vivo, no domingo às 19 horas, eu vou te falar sobre estruturação de bolo de andar, o que você precisa levar em consideração para estruturar o seu bolo. E a gente vai também cortar o bolo de andar que a gente vai fazer durante a nossa aula. Então, além disso, é nessa aula que você vai entender como ser uma profissional diferenciada, valorizada. Então, você quer realmente se tornar uma confeiteira de sucesso? É nessa aula aqui que você vai ter muita clareza e você não pode perder de jeito nenhum, tá? Então, para hoje, você vai saber a forma ideal de montar o seu bolo e ter segurança para isso, tá? Eu vou montar de maneiras diferentes para você ver aí o que é melhor e o que se aplica melhor aí na sua realidade. Essa é uma parte que vocês sempre amam, porque vocês conseguem ver na prática a montagem do bolo perfeitinho ali. Então, se você está empolgada para esse momento, que é realmente aprender os detalhes, a montagem do bolo, manda aí um símbolo de foguetinho aí nos comentários. Vamos começar a aquecer aqui, começar a nos conectar. Vão mandando, se conectando aí no chat também. E se você já é meu aluno e também está acompanhando a maratona, manda também o símbolo do foguetinho, porque você já é minha foguetinha ou meu foguetinho, né? Bora lá! E ó, durante todo o nosso evento dessa semana aqui, a gente vai ter então um total de 4 aulas que eu tô te mostrando o caminho para você fazer bolos altos, seguros e cobertos com buttercream. Por isso que é importante eu relembrar vocês
que na confeitaria a gente precisa entender muito bem a parte técnica. É o que vai trazer diferencial e muita confiança. Então, por aqui, eu vou sempre alternar entre as técnicas, as explicações, as partes demonstrativas. Por isso que eu sempre reforço que vocês não sejam de jeito nenhum caçadores de receitas. Não é isso que vai fazer você, né, uma confeiteira, um confeiteiro de sucesso. E antes da gente aprofundar no tema da nossa aula de hoje, eu queria agradecer muito a todo mundo, porque a gente está recebendo muitos comentários na nossa primeira aula. E eu queria agradecer demais pela participação de todos vocês. E a minha equipe, gente, está 100% empenhada durante esse evento para dar todo o suporte que você precisa, tá? Tem muita gente participando, compartilhando, conversando lá nos comentários das aulas e a gente vai continuar respondendo, então pode deixar o seu comentário lá, né, nos comentários das aulas que eu prometo que a gente vai responder todo mundo. E para quem não sabe do que eu estou falando, na página que você acessa, né, para poder clicar no link para assistir a aula que você está vendo agora, na parte de baixo da página tem um campo de comentários. É por lá que a gente esclarece todas as dúvidas que vocês tiverem. Então a gente manda o link para vocês acessarem essa página através dos grupos de WhatsApp, no nosso canal do Telegram, por e-mail. Então dá uma olhada por aí que com certeza você vai encontrar esse link dessa página em algum lugar, tá? E olha só que coisa maravilhosa. Além da nossa aula aqui, tem chat para interação, para tirar dúvidas, tem resumo em PDF das aulas, tem receita se você cumprir o desafio que a gente colocou lá no Instagram e além de tudo tem muito aprendizado. Por isso que eu digo, aproveitem tudo durante essa semana, que eu sei que é tudo muito intenso, é muita informação, mas no final vale muito a pena. Então, depois eu quero ver todo mundo dentro do meu curso novo Beabá do Burger Queen, que eu vou detalhar mais para vocês depois. Então vocês vão entender todo o conteúdo, os valores e tudo que vocês tiverem que saber. Por isso não perde nada, fica aí que vem muita coisa boa e maravilhosa pela frente. E ó, na nossa aula de ontem, vários comentários foram das pessoas agradecendo pela aula e também informando que já sabem aí onde elas estão errando. E olha só como isso é maravilhoso. Lembra que eu falei pra vocês ontem que eu descobri a vocação de ser professora porque eu já passei muito perrengue? Então, analisando hoje, o que eu sempre quis foi que tivesse uma Bruna lá no meu passado para poder me guiar, porque com toda a certeza desse mundo eu chegaria muito mais rápido, eu tinha me frustrado muito menos. Eu teria perdido menos dinheiro, que não é a parte mais importante, porque o mais importante na real é o tempo e a segurança, e é exatamente isso que eu quero para vocês. Curtar o tempo de vocês até conseguirem alcançar o objetivo que vocês têm e também dar segurança em todo esse processo. E é isso que eu ofereço para os meus alunos. Agora, imagina só essa Bruna de hoje escutando e lendo essas coisas. É definitivamente a parte mais gratificante do meu trabalho e é o que faz eu cumprir o propósito que Deus colocou na minha vida. Realmente eu sou muito feliz fazendo aquilo que eu faço. E eu repito aqui, não importa se você não sabe, ou se você sabe pouco, ou muito, não importa. Eu garanto que eu consigo te ensinar muitas coisas. Há pouco tempo atrás eu falava que a gente já tem mais de 20 mil alunos. Hoje eu falo que a gente já tem mais de 30 mil alunos. Eu tenho certeza que isso vai crescer cada vez mais. Já vou estar falando aí. Eu já tenho mais de 40 mil alunos e por aí vai. E o fato é, tudo começa realmente por esse evento aqui. Que além de tudo isso é transformador demais, então confia, tá? Como vocês sabem, eu gosto muito de fazer bolos altos, como este daqui, ó. Bolos mais altos, também dos exemplos que vocês estão vendo aí dos nossos alunos. E um dos temas mais comuns quando a gente fala desse assunto é: ai, mas bolo alto cria barriga. Como que eu vou montar um bolo desse? Como que eu vou transportar? Ele vai cair pro lado. Como que eu faço para cortar um bolo desse? Então, gente, tá tudo linkado com a estrutura do seu bolo, tá? Com conhecimento sobre os ingredientes que a gente viu um pouco lá na nossa primeira aula, com o ponto correto do recheio, com o entendimento de qual massa a gente tem que usar para trabalhar, com o recheio específico que a gente vai trabalhar. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso ainda. Mas está linkado também com o tempo correto para a execução de cada etapa do seu bolo. Ou seja, existe muitos processos e muito conhecimento. E eu vou mostrar tudo isso para vocês e você vai conseguir entender esses detalhes técnicos e ver na prática como que eu recomendo fazer tudo isso. Os nossos alunos sabem muito bem disso e com o tempo eles ganham muita confiança também. E é esse meu objetivo sempre no final das contas, poder ver os trabalhos dos meus alunos e ver um monte de bolo lindo espalhado em todos os lugares. E eu repito aqui,
Não importa como você julga o seu conhecimento, se você não sabe nada, se você sabe alguma coisa de confeitaria ou se você sabe muita coisa, não importa, que eu garanto que eu consigo te ensinar mais e mais coisas. Então, só para você ter uma ideia, a gente tem uma aluna que chama Ana Carolina. E a Ana já sabia fazer bolos, mas ela tinha dificuldade em fazer bolos mais altos, bolos estruturados. Ela desperdiçava muito ingrediente por falta de conhecimento e ela não conseguia entender de fato como atrair mais clientes para o seu negócio. Então ela passava por um pensamento que eu acredito que muitos de vocês também acabam tendo, que é não acreditar em você mesmo. Então olha tudo isso, olha os bolos, vai olhar o bolo que eu vou montar de andar, olha uns bolos lindos na internet e sempre se questiona. Ah, mas será que eu consigo fazer isso também? Será que eu tenho essa habilidade? Pois é, a Ana, ela também se questionava isso, mas mesmo com medo, ela resolveu arriscar e investir nela mesma. Então, a gente tem um pedacinho da história dela para você ver, olha só isso. Antes de ser foguetinha, minha maior dificuldade era fazer bolos estruturados, não desperdiçar ingredientes e atrair clientes. Desde que eu segui a Bruna, eu tinha certeza que esse curso era maravilhoso e que ia entregar tudo, mas eu duvidava de mim mesma, eu achava que eu não ia conseguir replicar os ensinamentos dela, porque eu achava que eu não tinha a capacidade. Mas ainda assim, eu quis fazer, porque eu vi os bolos dela e eu falava, não, eu quero fazer bolos assim, então eu vou entrar no curso e eu vou conseguir, eu vou estudar e eu vou conseguir, eu vou treinar e eu vou conseguir. E aí, por causa disso, eu entrei no curso. Primeiro a minha mãe me deu o Cake Your Love Club de presente, e aí depois eu comprei o Beabá do Butter Queen, fiz esse investimento na minha vida, que foi o melhor investimento da vida. Antes do Beabá do Butter Queen, eu tinha muita dificuldade com bolo e eu achava que eu não gostava de decorar bolo. Eu fazia bolos com chantininho e era uma cobertura que me dava muita raiva, dava tudo errado, os bolos desmoronavam, eu não conseguia fazer bolo com frutas frescas, eu não sabia alisar o bolo, ficava tudo cheio de bolhas, ficava torto, dava tudo errado e eu só passava raiva, eu não tinha cliente, eu não gostava de decorar bolo, eu achava que não era pra mim. E aí, depois do Beabá, minha vida mudou completamente. Porque agora eu faço bolos estruturados, eu faço bolos com segurança, eu tenho total confiança. Eu faço bolos de andares para casamento, como esse aqui. Eu faço bolo de andar que já viajou. Eu faço vintage cake, bolo estampado, eu faço todo tipo de bolo. E eu amo os meus bolos, eu amo decorar bolo. Eu entrego o bolo pro meu cliente com orgulho, assim. Eu faço questão de entregar pro cliente e falar que bolo lindo, que capricho. Eu sou apaixonada por decorar bolos atualmente. E aí a minha vida hoje, depois do Beabá do Butter Queen, é essa, uma vida de uma confeiteira que é apaixonada pelo que faz, que ama fazer bolo, que adora espalhar a palavra do Butter Queen. Então eu sou muito, muito feliz. E isso também já vem para minha parte dos meus resultados financeiros. E graças ao Beabá do Butter Queen eu aumentei os meus clientes e aí eu consegui abrir a minha loja física, que era o maior sonho da minha vida. E eu até deixo o livro da Bruna em decoração na minha loja, porque ele me lembra de que sem esse curso eu não teria conseguido estar onde eu estou hoje. É isso que eu quero pra vocês, tá? Muita segurança em todos os processos. Poder falar com esse sorriso no rosto igual a Ana, realmente poder conquistar o que você deseja com a confeitaria. Então agora vamos iniciar essa parte prática da montagem dos nossos bolos. Bora lá! Então vamos lá. Vou fazer primeiro a montagem de um bolo de 3 camadas de massa e 2 de recheio. Bruna, como que eu tenho que escolher qual trabalhar? 3 camadas, 4 camadas, 5 camadas, como que eu vou fazer isso? Eu vou te falar a minha experiência, tá? Eu sou apaixonada muito, muito Master Blaster por bolos altos. Eu sou apaixonada pela estética de um bolo de 4 camadas de massa e 3 de recheio. Eu sempre uso como base uma massa de 2,5 cm de espessura, tá? Para fazer uma montagem normal de bolo. E aí eu vou ter um bolo aí de mais ou menos, depois de montado, uns 13 centímetros de altura, 12 a 13, tá? Depois que eu coloco a decoração, é um bolo que vai ficar com 15 centímetros de altura mais ou menos. O que que acontece? Lá na Cake Lover, na confeitaria, a gente acaba dando a opção para o cliente dele escolher se ele quer o bolo com 3 camadas ou com 4 camadas, tá? Então, lá no nosso cardápio tem lá explicadinho qual é a quantidade de rendimento de fatias dos dois e qual que ele pode escolher. E quando eu comecei a confeitaria, eu ainda não conheci meu cliente porque eu estava começando do zero a confeitaria de novo, né? Em outro lugar, outros clientes. E o que que acontece? Os nossos clientes hoje, olha, eu preciso fazer essa métrica certinho, mas com certeza 90% escolhem 3 camadas de massa. A não ser bolo de andar. Bolo de andar é um bolo que a gente sempre vende mais alto, né? As pessoas gostam da estética do bolo todo alto.
Agora, bolos mais comuns, né? Ah, bolo de aniversário, né? O bolo decorado ali para alguma ocasião ou outra, as pessoas preferem mesmo o bolo com 3 camadas. Então, eu dou as 2 opções e aí eu explico para o cliente como que funciona cada uma. Qual é a maior dificuldade no bolo de 4 camadas? O cliente tem dificuldade de cortar o bolo, tá? E isso, mesmo a gente ensinando, mesmo tendo vídeo, é a preferência do cliente. Isso a gente só vai entender conhecendo o nosso cliente. Por isso que eu gosto de dar opção. Bruna, pode ser que um dia mude e você tire a opção de 3 camadas de massa? Pode, né? Mas eu gosto sempre de escutar o meu cliente. O meu cliente tem que me falar o que ele gosta, o que ele quer, tá? Porque o negócio não é sustentado por mim, né? Porque senão nenhum negócio se sustenta apenas pelo nosso gosto. Se sustenta pelo gosto do nosso cliente. Então, no começo da confeitaria, eu decidi escutar o que o meu cliente tinha a dizer e aí eu descobri que ele prefere 3 camadas de massa e eu mantenho assim, deixando as 2 opções, tá? Então, 90% aí mais ou menos preferem 3 camadas. Eu vou te ensinar os 2 jeitos e aí você vai ver como que você gosta mais de trabalhar. Aqui é o nosso Red Velvet que a gente fez. Esse daqui feito pelo método direto, tá? Já estava massa prontinha. Esse bolo estava embalado e congelado, tá? Descongelei, tirando do freezer e colocando na geladeira. A gente trabalha muito com essa opção. Ou o bolo congelado, ou a massa congelada, que eu gosto de ter, ou o bolo inteiro congelado, tá? Já recheado, já prontinho, para o cliente só me falar o que ele quer, qual tamanho ele quer e eu decorar do jeito que ele quer, tá? E isso adianta muito a nossa produção. E muita gente tem muito preconceito com bolo congelado. Só que tem que saber fazer. Se você souber fazer isso de uma maneira correta, você vai ter todas as características de um bolo perfeitíssimo, gostoso, úmido, congelado. E isso é um baita de um adianto para a produção de quem tem espaço para congelar, tá? Então aqui só a minha massa estava congelada. E isso daqui eu não sei se você conhece, muita gente também que não sabe trabalhar com isso tem preconceito com ele porque não sabe usar, tá? Então eu quero que esse seu preconceito acabe hoje porque eu vou te ensinar como que usa um nivelador de bolos, tá? Isso daqui é um nivelador. Ele vem com esse fiozinho e ele tem essa estrutura aqui dele. E aqui a gente tem vários pontinhos que a gente vai subindo, ó. Cada pontinho eu vou subindo o fio e deixando a minha fatia de um tamanho, tá? Eu uso aqui no 4º pontinho, porque vai me dar exatamente a espessura que eu quero de uma fatia de 2,5 cm de altura, tá? Coloquei o meu nivelador no pontinho correto, tá tudo certíssimo. Cuidado com massas que tem muita manteiga e estão geladas, porque a massa amanteigada gelada ela fica dura, tá? Se você não fizer uma distribuição ali dos ingredientes, né? Lembra que eu falei de ingredientes com vocês na aula passada? Por exemplo, depois eu vou mostrar uma massa amanteigada que a gente usa e aí eu vou dar um exemplo melhor para vocês. Essa daqui, método direto, tem manteiga, você sabe, você fez essa receita junto comigo ontem, mas não tem tanta manteiga assim, tá? Ela tem bastante água, ela tem iogurte, então ela tem muitos líquidos que acabam deixando ela macia. Como que eu vou utilizar aqui o meu nivelador? Essa é uma massa extremamente úmida, então ela gruda um pouquinho aqui no topo, tá? Normal isso acontecer, mesmo porque eu não deixo um forno super alto, quente, para não deixar o meu vermelho feio, tá? Eu quero um bolo todo vermelho, tá bom? Então, como que eu vou fazer para usar o nivelador? Eu vou pegar a minha massa, o meu nivelador, ele não sobe da bancada, tá? Então, eu não mexo o nivelador, o nivelador está aqui, ó. Eu sinto ele totalmente preso. E aí, o que eu vou fazer? Com o meu nivelador preso, cuidado, porque às vezes a gente quer levantar a mão e não pode. Prende ele na bancada. E isso vai te dar uma baita segurança. Eu vou vir aqui no bolo, vou colocar minha mão em cima do bolo, ó, e vou ir deslizando o nivelador no bolo. E aí eu vou girando ele, ó. Girando, 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 até chegar no final e cortei, tá? Vou fazer isso em todos. Bruna, não posso usar a faca? Você pode usar a faca, com toda a certeza desse mundo. Só que a faca não vai te dar um corte exato, perfeito, idêntico de todas as camadas. E aí a gente pode ter um problema. Por quê? Eu gosto de ter padrão, tá? E o meu cliente gosta de ver o meu padrão, né? Ele quer comprar o meu bolo e comprar sempre a mesma coisa. Então, se ele amou o meu Red Velvet, a próxima vez que ele comprar, ele quer sentir a mesma coisa, tá? Ele quer ter a mesma experiência.
Se eu não der a mesma experiência para ele, lascou-se, tá? Então, eu gosto de cortar porque eu gosto que ele corte o bolo e esteja todo igual por dentro. Você também pode cortar assim, ó. Vem um lado, parou, saiu e vem do outro. Ah, por que eu não posso cortar de fora a fora? Se você cortar de fora a fora, a hora que você chegar na outra ponta, você vai arrebentar o bolo, tá? E aí ele fica todo arrebentado, fica feio, tá? Então aqui minhas 3 camadinhas. Vou deixar meu nivelador de lado. O topinho, né, como eu mostrei pra vocês, ó, a gente tem um potinho aqui. Lá na confeitaria, a gente não tem bolinho de pote de Red Velvet. Mas você pode montar um bolinho de pote e ter uma outra linha aí. Deixa eu lavar minha mão. Então eu tenho a minha massa, eu tenho a minha forma. Esse bolo eu vou montar dentro da forma para vocês verem dois tipos de montagens diferentes. Eu tenho aqui o meu recheio, tá? Esse recheio é um recheio que a gente chama de cream cheese frosting, tá? O cream cheese frosting, ele nada mais é do que um buttercream americano, né, feito com cream cheese. Então, ele é uma receita tradicional americana, o Red Velvet. Quando a gente muda a receita. É proibido? Não é, você pode fazer o Red Velvet que você quiser, tá? Inclusive eu coloco geleia de frutas vermelhas no meu Red Velvet. É tradicionalmente feito com geleia de frutas vermelhas? Não é. Mas os meus clientes amam. Então, eu gosto de colocar o meu toque nas minhas coisas. Ah, então, você que manda. Ah, posso fazer um brigadeiro de cream cheese? Pode. Sem problema nenhum. Posso rechear um Red Velvet de brigadeiro ao leite? Pode. Você só tem que explicar para o seu cliente que ele não vai ter um Red Velvet tradicional, tá? Porque às vezes as pessoas estão atrás disso. E essa receita minha é um Red Velvet tradicional. A única coisa que eu coloco a mais é a minha geleinha de frutas vermelhas, tá? Porque eu gosto da característica que ela fica. Eu vou colocar aqui o meu recheio de cream cheese num saco de confeitar. Para ser fácil de aplicar, ele está gelado. E aí a gente já vai entrar numa questão sobre estrutura de recheio. O que acontece? Muita gente me pergunta, Bruna, quanto tempo eu posso deixar um bolo montado em cima da mesa? E o que eu gostaria de te falar é que, independente da região que você esteja, de qual é a decoração do bolo, se o bolo está blindado ou não, se ele é feito, né, decorado com buttercream, com chantilly, com chantininho, com ganache, com pasta americana, estamos falando de bolo, tá? E bolo, gente, não é um bloco de cimento, não é uma maquete de isopor, tá? Quando é o bolo de maquete de isopor, ele pode ficar lá, ó, pra todo sempre, porque a pessoa não vai comer aquilo, tá bom? Mas quando a gente fala de bolo, a gente tá falando de bolo, um produto perecível. Agora, o que vai mandar quanto tempo ele vai ficar na mesa da festa ou não? Primeiro, o que eu preciso analisar é qual que é o recheio que eu trabalhei. Então aqui, como vocês podem ver, eu vou trabalhar com um recheio de cream cheese. Isso daqui é um buttercream americano. O buttercream americano vai manteiga, açúcar de confeiteiro e, para ele virar no nosso recheio de Red Velvet, a gente adiciona o cream cheese. E isso é um recheio extremamente sensível, tá? E eu ainda adiciono geleia de frutas vermelhas, o que deixa ele mais instável ainda. É um bolo que eu vou deixar 5 horas em cima da mesa de uma festa fazendo 35 graus? Mesmo que esteja na temperatura ambiente, não esteja na parte externa do local. Vou fazer isso? Não vou, tá? Primeiro, é um recheio instável. O bolo fica mais molinho e ele pode criar uma barriguinha, porque vai derretendo e o recheio vai indo para fora, tá? É inevitável isso acontecer com o calor. E a gente tem um outro porém. É bolo, não é bloco de isopor. É perecível. Pode azedar, pode estragar, pode dar dor de barriga no cliente. Pode acontecer um monte de coisa. Então, por isso que você tem que entender qual tipo de bolo você está trabalhando. Agora, uma massa de chocolate recheado com brigadeiro vai durar muito mais tempo em temperatura ambiente. Muito mais. Bruna, quanto tempo? Não sei. Vai depender de inúmeros fatores. Se a gente estiver falando do ambiente ideal, climatizado, com ar-condicionado, vou te falar da minha experiência. Fiz um casamento esses dias, 4 andares de bolo de verdade, todo recheado de brigadeiro branco e geleia de morango. Todinho, de cabo a rabo. Ar-condicionado, a festa inteira. O bolo chegou lá às 3 horas da tarde, 3h30 mais ou menos. Não tinha geladeira para enfiar o bolo inteiro. O bolo ficou no ar-condicionado das 3h30 da tarde
Saiu às 3 da cozinha, né? Ar-condicionado do carro, caminho, blá. Ficou até o corte dos noivos, até 2 da manhã, lá em cima da mesa. Ó, intacto, chuchuzinho. Mas a gente tem que entender o que eu vou fazer com cada bolo. Se fosse um Red Velvet só com isso daqui eu deixaria? Não deixaria. Então, características e características. A gente sempre precisa entender qual é o tipo de bolo que eu estou trabalhando, qual é o recheio, onde ele vai ficar na mesa, é parte interna, é parte externa, tem ar-condicionado, não tem, tá fazendo 35 graus, tá fazendo menos 10, tá? Então, a gente precisa analisar sempre muitas coisas. Fechou? Então, o que eu quero que você tenha sempre em mente é que bolo é bolo, independente de qualquer coisa. Ele é um produto perecível. Ele não é feito para ficar 24 horas fora da geladeira, tá bom? Ó, vamos fazer aqui uma montagem dentro da forma do bolo. Eu gosto muito dessa montagem porque ela dá muita segurança para quem ainda não sabe montar. Porque a gente tem um guia, aqui tá reto, tá? Então é fácil. Posso pegar aqueles plastiquinhos de congelamento, abrir, colocar aqui e fazer a montagem do meu bolo, mas eu gosto de usar acetato, tá? O acetato, ele é um adianto na vida porque o bolo fica retinho, perfeito, e depois eu só puxo o acetato e já era. Lavo o acetato com água quente, detergente, guardo e uso de novo, tá bom? Vamos lá. Acetato enrola, né? Tá vendo? Esse daqui meu ainda, ele é maravilhoso, porque ele é um intermediário, ele não é tão grosso, porque tem uns que fazem assim, ó. Você não consegue nem pegar na mão. E aí ele é um intermediário, mas mesmo assim é difícil. Se eu colocar aqui, ó, aí eu vou abrir, aí eu vou tentar, tá bom? É difícil. Então sempre trabalhar com acetato na forma do bolo, eu vou, ó, virar ao contrário. Virei ao contrário, coloquei aqui dentro. Ajusto, seguro e venho com a minha massa. Ajusto a minha massa lá no fundo. Lindinha, chuchuzinho, maravilhosa. A gente vai fazer um negócio que esse saquinho meu aqui já não é o cream cheese frosting. Isso daqui é o meu buttercream, que eu amo de paixão minha vida inteira. E que eu vou falar muito mais sobre buttercream na aula de amanhã, tá? Então, depois a gente fala mais sobre isso. Vou cortar aqui cortei demais saco. Cortar aqui uma pontinha. Esse daqui é um buttercream de merengue suíço. Ou seja, a gente faz uma base de merengue suíço, clara de ovo, açúcar leva ao fogo, derrete o açúcar, bota na batedeira. Cresceu lindo, maravilhoso, esfriou um pouco. Taca a manteiga nele, bate até virar um creme lindo, chuchuzinho, maravilhoso. A gente vai fazer um negócio que a gente chama de cinta de contenção. O que é a cinta de contenção? É bem o que o nome quer dizer, tá? Ela vai segurar tudo lá dentro. Então ela vai conter a geleia, ela vai conter o cream cheese frosting, que é mais geladinho. Mas Bruna, buttercream é manteiga, mas ele é muito mais resistente do que isso daqui, por exemplo, tá? Ó, tá em temperatura ambiente e ele tá macio. Esse daqui, ele tá um pouco mais macio e tá gelado de geladeira. Então, são coisas bem diferentes, tá? Aqui eu tenho a minha caldinha. Essa caldinha é uma calda rápida que eu fiz. É água filtrada com pasta de baunilha, tá? Eu uso essa daqui, da Bella, tá? Baunilha Royale. Coloco aqui mais ou menos 10 gramas de pasta para 100 gramas de água. Pode ser menos, pode ser mais. Você que manda, tá bom? Então eu vou esguichar a minha calda. O ideal é sempre fazer montagem pesando, tá bom? Como aqui não é um bolo para produção, não vou pesar. Mas se você tem uma produção, tenha padrão. Lembra que eu te falei de padrão? É super importante. Ó, para fazer a cinta de contenção, eu vou grudar o meu saco de confeitar lá na massa e eu não vou ficar subindo o saco, tá? Eu coloco aqui e a única coisa que eu vou fazer é girar minha bailarina, ó. Pressiono e vou girando a bailarina. Fiz uma camadinha, vou fazer mais uma para ficar um pouquinho mais alto. E o bom da forma é que a forma te guia, tá? Para você fazer sempre igualzinho. Geleia. Geleia eu sempre gosto de colocar na parte de baixo. Então, eu sempre gosto de colocar a geleia em contato com a massa. Aí tem gente que fala assim, Bruna, mas se você colocar na parte de cima, também vai estar em contato com a massa de cima. Vai. Só que é, né, lei da física. Quando a gente está pressionando para baixo, a gente vai pegar mais aqui na massa de baixo, tá? E aí o bolo vai ficar mais úmido, mais com o sabor da fruta. Então, eu curto mais, mas a ordem dos fatores altera, sim, o produto final. Mas aqui, enfim, se você quiser colocar em cima, não tem problema nenhum. Você tá vendo que eu tô colocando uma camadinha
bem fininha. Não é um exagero de geleia, né? A geleia, né? Se fosse um doce de frutas vermelhas, que ele fica mais compacto, tudo bem, mas ela é mais líquida. Então não vamos dar sopa pro azar, né? Porque vai dar ruim, não é? Agora o meu cream cheese frosting, eu venho aqui... Ai, tem muito. Vou machucar minha mão, pera. Venho aqui, ó. Vou apertando e recheando meu bolo. Eu gosto muito de rechear bolo com saco de confeitar porque é mais fácil. E aí quando você sabe já o padrão que você segue, você sabe quanto que você tem que colocar, às vezes, né? A experiência vai te dando, mesmo sem pôr na balança. Se bem que eu acho que sempre tem que pôr na balança. Então coloquei, venho aqui, mais uma camada de massa e vou seguir assim. Plástico filme, tá vendo que o meu acetato não foi até o final? Meu bolo ficou mais alto que ele, então eu tenho que tomar cuidado agora na hora de colocar o plástico filme para não amassar o bolo, porque ele tá retinho. Não preciso prensar esse bolo também, tá? As pessoas se enganam um pouco quando fala de montagem. Ah, esse bolo é prensado só porque ele foi montado na forma. Mas isso não é um bolo prensado. O bolo prensado é quando eu pego agora o plástico filme, embalo o bolo, aí eu venho com algo pesado, amasso e deixo ele prensado mesmo, tá? Aqui eu não quero nem amassar minha massa, eu quero que ela fique retinha, linda, maravilhosa, perfeita. E aí, esse bolo, tá? Coisas importantes. Eu sempre reservo um dia para fazer todas as massas e recheios e no outro dia para fazer todas as montagens. Tá? Eu gosto de trabalhar assim. Por quê? Fazer tudo no mesmo dia acaba acontecendo muitas coisas erradas. E aí a gente se lasca um pouco. Tá? Então vou nivelar o bolo que não tá gelado, que não tá frio, ele sai um monte de farelo. Ai, eu vou rechear um bolo com recheio quente, derrete a minha cinta de contenção de buttercream. Então, muita coisa errada pode acontecer no meio desse caminho. Então, sempre, massa, recheio num dia, montagem no outro. E aí, se eu quiser deixar o meu bolo congelado, melhor ainda, né? Porque aí já congelo e já vou deixando certinho a produção da semana inteira, sabe? Tudo fica pronto, tudo fica organizado. Ah, eu posso fazer todas as massas e recheios e congelar. E aí, ir tirando conforme a minha semana de pedidos para o meu cliente. Também é um baita adianto pra gente. Aí eu descongelo, monto o bolo, deixo na geladeira de um dia para o outro. E aí o meu cliente, no dia da entrega, eu decoro o bolo, entrego para o meu cliente e... Bruna, isso quer dizer que é impossível eu fazer massa, recheio, montagem e entregar esse bolo no mesmo dia? Olha, nada é impossível. Só que é assim, é um baita de um risco. Ah, Bruna, eu posso fazer a montagem no mesmo dia da decoração e entregar no mesmo dia? Você pode. Só que eu estou te ensinando aqui um caminho para gente ter a menor quantidade de erros possível na nossa vida. Tá? Então, sempre que a gente acaba, né, jogando mais apertado no tempo, a gente tá deixando mais erros entrarem na nossa produção. E aí, meu amor, bal, né? Para acontecer alguma cagada, é 2 palitos. Então, tome cuidado, tá bom? Então, eu gosto sempre de manter esses tempos. Essa linda aqui é a nossa massa, que a gente chama de base 1, é a massa que tá dentro do beabá. Ó, essa massa veio lá da confeitaria, então ela tem etiqueta, tá vendo? Era um produto congelado, ó. Então, o produto é a base 1, de 20 centímetros, não tem fornecedor nem lote, né, porque a gente que fabrica, ela foi manipulada no dia 8/1, ela tem a validade até o dia 8/4, quem foi que manipulou foi a Rose, e é um produto congelado. Essa etiqueta aqui é uma etiqueta padrão que a nutricionista que dá pra gente seguir tudo certinho e não ter nenhum tipo de erro.
E aí as massas ficam congeladas e a gente sempre descongela do freezer para a geladeira. Então, acaba deixando o nosso dia a dia um pouco mais prático, tá? Vou tirar ela daqui. Por que eu chamo de base 1? A base 1 é porque ela é uma massa que vem de dentro do Beabá do Burger Queen, que é meu curso mais completo, né, de bolos, que você vai saber mais dele mais pra frente. Mas eu chamo de base 1 porque é uma massa base, que a gente pode transformar essa mesma massa em vários sabores. Então, eu quero fazer um bolo de pistache, eu consigo transformar essa mesma massa em bolo de pistache. Eu quero fazer um bolo de coco, consigo transformar essa massa, né, em massa de coco. Então, ela é uma massa base, tá? Então, por isso que a gente chama ela de base 1 e eu sou apaixonada por ela. E você que é meu aluno, comenta aí, que eu sei que as minhas foguetinhas, meus foguetinhos são sempre aqui na aula. Comenta aí, fala da nossa base 1, que eu sei que a galera também é apaixonada por ela. Essa daqui é feita lá na confeitaria através do método cremoso. Vou nivelar exatamente do mesmo jeito. Essa daqui eu descongelei e eu coloquei pra fora da geladeira. Então ela faz um tempão pra fora da geladeira, então ela já tá mais sensível. Eu gosto de nivelar a massa ainda fria da geladeira. Bruna, mas essa massa não é amanteigada? Isso não quer dizer que ela é dura quando gelada, que ela fica ressecada e tal. A minha não, meu amor. Lembra que eu falei pra vocês sobre ingredientes lá na nossa primeira aula? Aqui a gente faz uma brincadeira com gordura. Então eu uso a manteiga é a gordura principal dessa massa. Só que eu também faço uma brincadeira usando óleo. Então aqui também tem óleo. Então eu trago também a característica de umidade do óleo vegetal também para minha massa. Eu também trabalho com o sabor da minha manteiga, então eu tenho o benefício dos dois aqui dentro. A gente também trabalha com uma parte de amido de milho para dar uma suavizada na farinha de trigo, para o bolo ficar mais macio. Enfim, a gente vira truqueira, tá? Depois que você entra no Beabá, você vai aprender a fazer esses truques também nas suas massas, em tudo que você for trabalhar, porque a vida fica mais fácil. Então, ó, nivelei. Deixa eu limpar aqui. Lembra sempre, né? Ninguém consegue trabalhar direito no meio do caos, tá? Ninguém. Então, começou a virar bagunça, nada mais dá certo. Então aqui eu tenho minha caldinha, vou usar a mesma, vou usar o brigadeirinho, que está aqui, brigadeiro de chocolate meio amargo. Vou usar um pralinê de avelãs. O pralinê, a gente tem 3 estágios, tá? A gente tem pralinê, praline, tá? A gente tem aquele primeiro, né, se você não conhece, é quando a gente, sabe pé de moleque? Então, é o primeiro estágio. A hora que você tem aquela estrutura ali com as castanhas ali dentro, com o caramelo, a gente tem um. Se você bater um pouquinho e ele vira meio uma farofinha pedaçudinha, ele vira outro estágio. Outro estágio. Esse daqui é o último estágio. Quando a gente bate isso daqui, a gordura da oleaginosa com o açúcar do caramelo derrete. E aí ele vira uma coisa linda e maravilhosa, uma pastinha caramelada. Essa daqui no caso de avelã, mas poderia ser de noz, poderia ser de amendoim, poderia ser de macadâmia. É uma coisa surreal de boa, tá? Aqui eu tenho um tabuleiro de 30 centímetros, porque a gente vai fazer a montagem à mão livre, tá? O que mais que eu preciso? Eu preciso de uma coisa muito importante, que se chama acetato, tá? A gente vai pôr acetato depois. Esse daqui eu já vou usar um mais altinho. E a gente vai fazer uma massa um pouquinho mais alta, tá? Com 4 camadas de massa e 3 de recheio. Aqui eu vou fazer uma colinha usando o Butter Cream mesmo, que é um bolo que não vai sair daqui de dentro, tá? Mas o ideal é colar esse bolo com algo bem grudento. Pode ser brigadeiro, pode ser ganache, pode ser glucose. E aí a gente gruda o bolo aqui. Então, ó, coloco o meu bolo bem centralizadinho, porque ele não vai sair daqui. E aí, eu começo o processo normal. É o mesmo processo, tá, gente? Só que é um pouco mais difícil. Venho aqui,
Buttercream, aí você consegue ver um pouquinho melhor assim, então. Eu encosto o saquinho na massa do bolo e eu não fico oscilando a minha mão. A minha mão fica sempre parada. Eu aperto e aí eu giro a bailarina, ó. Parei. Vou dar a camada aqui do recheio pra depois fazer mais uma camadinha de cima. Então, vou pegar meu brigadeirinho aqui. Ai, Jesus. Esse saco meu, ele não vai servir para esse brigadeiro. Pode ser que ele estoure, mas se eu tivesse um copo aqui, minha vida ia ser mais fácil, né? Não tem. Ai, o cheiro, gente, desse brigadeiro. Meu Deus do céu. Aqui tá cheio? Vazio. Eu vou misturar com este daqui. O brigadeiro. Vou cortar uma pontinha aqui do meu saco de confeitar. Eu vou usar também para compor meu recheio isso daqui, tá? Que é como se fosse uma Nutella branca. Isso daqui é da Bella, tá? É um creme de avelã branco, tá bom? Eu vou usar porque a gente tem o pralinê de avelã, a massa é branca, o meu chocolate é meio amargo e aí eu quero trazer algo que também seja branquinho para compor o meu recheio, tá? Pra gente trabalhar. Deixa eu pegar aqui um saco de confeitar. Ah, tá aqui meu copinho. Firme, porque aqui tá um gelo. Vou dar uma mexidinha. Então, preparar sempre todas as etapas que a gente vai trabalhar, para não ter que ficar parando o processo ali no meio, para ficar caçando coisa, tá? Vou começar essa camadinha, eu vou fazer 2 camadas de brigadeiro com pralinê e uma camada do Boníssimo, que é o creme de avelã branco com brigadeiro. Então, vem aqui, ó. Pralinê eu não coloco muito, porque ele é extremamente intenso. O sabor dele é extremamente marcante. Então, se eu colocar demais, eu quero usar tudo também. Se eu colocar demais, só ele aparece, tá? Nada mais na vida vai aparecer sem ser ele. Então, bichinho aqui aparecido, meu Deus do céu. Ó, ele também puxa caramelo, tá vendo? Não queria nem fazer muito disso, ai meu Deus. Só puxar um pouquinho. Deixa eu pôr um pouquinho mais no meio, pra não perder esse aqui. A massa úmida com o caramelo não adianta, ele acaba fazendo isso. E aí eu vou vir agora com o meu brigadeiro. Vou pôr aqui no meio, porque esse saquinho ele é bem frágil. Ele estoura. Vou dar mais uma voltinha de cinta de contenção. Pra ficar do tamanho da do recheio, tá? Aqui uma espatulinha. Deixar ele mais certinho. Ó, esse recheio, que a gente tá falando de um recheio, né, bem mais firme. Pra estragar, pra azedar, é muito mais difícil. É um bolo que fica muito mais seguro fora da geladeira. Tá? E aí, a gente tem muito mais segurança com ele. E aí a gente segue
Exatamente o mesmo processo. Aqui eu vou colocar o brigadeiro embaixo e o boníssimo em cima. Ah, por que você não espalha direto com a colher? Ele vai puxando inteirinho, né? Então, o bolo que tá molhado, a colher vai espalhando e vai puxando. Igualzinho eu tentei fazer com o pralinê. Vou vir com o boníssimo agora em cima. Se eu quisesse dar um crocante aqui também e vir com uma avelã triturada, eu poderia. Sempre que a gente pensa em composição de recheio, é legal a gente pensar no que a gente pode combinar. Tá? O que fica bom, o que fica gostoso, o que combina. Vou tacar aqui pistache no meio do avelã, né, para perder o que eu já estou fazendo. Aqui é legal, já tô, né, ó, eu posso vir aqui, você viu que eu só dei uma, posso vir aqui preenchendo agora, ó, pra não ficar nenhum buraquinho. Mas você tá vendo que ele vai, né, ficando meio tortinho. Então, cuidado, se a massa estiver muito fresquinha, ela pode ir quebrando, porque você tá colocando peso. E aí, nesse momento, você já poderia vir com o acetato, tá? Pra segurar. Ó, molhei a espátula, fui mais inteligente agora, né? Aí agora, venho com o brigadeiro. Vou pegar o meu acetato, agora eu tô num rolinho um pouquinho maior, tá? Ele é bem alto esse aqui, que eu tô sem acetato menor. O ideal é um acetato do tamanho do bolo, tá? Pra ele não entrar tanto, igual esse meu entrou aqui. E aí eu aperto, tá vendo? Quando ele é grande, ele entra a bordinha. Você poderia vir agora com um aro, tá? Ah, é um aro de 20 centímetros igual? Vem com aro e ele fica retinho. Vou pegar uma fitinha. Vou pegar essa aqui daqui, que logo mesmo. Pode ser adesivo, pode ser fita, pode cortar o acetato, né, Bruna? Eu não tava com uma tesoura aqui? Enfim.
meio torto, mas tá bom. Vou vir aqui com a minha última camada para ele acertar aqui também. Cuidado, né? E aí você pode acertar com a fita. Ou colocar um adesivinho, ou colocar um aro, tá? Para ele ficar mais reto possível. A gente erra muito nessa montagem, porque como não tem a guia, ele acaba podendo ficar torto, tá? Eu vou dar um lacinho aqui. Eu gosto da fita porque dá um pouco mais de segurança. O acetato tá torto, né? Porque eu cortei, mas tá tudo certo. Aí aqui, deixa o mais reto possível. Por quê? Se você fizer uma montagem torta, tá? Aqui, se ele ficar mais alto, mais baixo, na hora de espatular, isso vai te dar um trabalho que você nem sabe, sabe? Vai ser um Deus nos acuda. Vai te atrapalhar pra caramba. Então, já faz a montagem certa, que aí, na hora de espatular, que é a parte mais difícil, vai te dar menos trabalho, tá? Limpa o tabuleiro. Não coloque o tabuleiro nunca na sua vida sujo dentro da sua geladeira. E aí esse bolo vai descansar o descanso dos anjos maravilhoso por no mínimo 12 horas na sua geladeira. Bruna, por que 12 horas? De um dia para o outro, tá? Se ser um dia para o outro forem 4 horas, ai, não dá para deixar 4 horas? Dá. Vai ser 100% seguro? Fala aí no chat. Vou ficar com 100% de segurança? Deixa eu ver. Não vou. Pode dar errado? Pode. Tá? O bolo, quanto mais tempo fica na geladeira, não é só o fato dele estar gelado. Não é gelado por gelado. Conforme ele vai ganhando tempo, primeiro ele fica muito mais gostoso, né, gente? Bolo de um dia para o outro tem outro sabor. Ele vai criando estrutura, né? Tudo vai se moldando, ele vai ficando gelado de dentro para fora. Então isso é importante pra gente na hora que a gente vai transportar o bolo. A gente nunca transporta bolo em temperatura ambiente. Pensa que esse bolo vai ficar um tempão ainda na sua mão para você fazer decoração. Depois ele ainda vai voltar para a geladeira. A gente nunca coloca bolo no carro que esteja em temperatura ambiente. Vai dar ruim. Ah, mas o carro tem ar-condicionado. Vai dar ruim, tá? Ele precisa estar gelado, senão não dá certo. Lembra, é bolo. A gente não tá falando de bolo gringo, gente, que tem 4, 5 centímetros de camada de bolo com buttercream de 1,5 centímetro. Não é isso. Vocês viram? A gente coloca recheio. Então, todo esse recheio pode dar alguma coisa errada, né? Então, vamos deixar o bolo descansar na geladeira, o descanso que ele precisa e necessita. Bruna, se eu fosse congelar o bolo, qual que é o processo? Se eu fosse congelar o bolo, você ia pegar o bolo inteiro, plástico filme nele todinho, congelador, tá? Sempre etiquetar, nunca esqueça de etiquetar. Lembra que eu já te dei as informações da etiqueta. Embala, muito bem embalado. O bolo no congelador, para ele se manter numa característica perfeita, ele não pode pegar nada de umidade, zero, tá? Ele não pode pegar cheiro, ele não pode pegar sabor, ele não pode pegar nada do seu congelador, tá? Então, é esse tipo de cuidado que a gente precisa ter quando a gente congela o bolo. Aí, você pode congelar desde que esse bolo não tenha, primeiro, fruta fresca. Qual fruta fresca que a gente não pode congelar dentro do bolo? Aquelas que tem mais água. Então, recheie bolo com abacaxi. Não, a gente não recheia bolo com abacaxi fresco, né? Fica muito ruim, Deus é pai. Recheia o bolo com morango fresco, que é um bolo muito comum da gente rechear. Você já congelou morango? Você já comprou morango congelado e foi descongelar e viu como ele fica? Então, a hora que você começa a descongelar o morango, a água sai por todos os lados. Por quê? O morango ele é uma fruta que, coitado, só tem água ali dentro. E por isso que ele é tão pouco calórico. Porque ele tem muita água. E aí, quando a gente descongela, toda aquela água que virou cristal de gelo derrete. E aí a fruta mesmo fica molenga e a água vai toda embora. E essa água, meu amor, se você congelar esse morango dentro do seu bolo in natura, essa água vai para todo o seu bolo. Fora que o sabor do morango congelado é outro, tá? É ruim comer morango congelado. Não é mesmo, não é igual banana, por exemplo. Comer banana congelada é uma delicinha, sabe? É super gostoso.
Inclusive, banana congela super bem dentro de bolo. Ah, quero fazer um bolo banoffee. Posso congelar? Pode, tá? Banana congela muitíssimo bem. Agora, fruta que tem muita água, não dá certo. Não dá certo. E recheios que são espessados, engrossados com amido de milho. O que acontece com o amido de milho? Gente, o amido de milho é só quando a gente vai fazer recheio, tá? Se o amido de milho tá na massa do bolo, a massa do bolo, depois que ela tá assada, ela tá ali perfeitinha. Não vai mudar a estrutura dela, tá? Agora, o amido de milho, quando a gente usa ele para espessar um recheio, para engrossar um recheio, o que acontece? As moléculas do amido, eles pegam toda a água, aí o que acontece? Ela infla, pega aquela molécula, faz assim, ó, inflou, engrossou o creme. Lembra que tudo que eu levo pro congelador, ele congela o cristal de água, né? Então, recheio espessado com amido de milho, ele vai congelar ali o cristal de água. Descongelou, o que acontece? Igual morango, derrete. Aí o que acontece com o recheio que está espessado com amido de milho? Vai amolecer. Tá? Então a gente perde estrutura, tá bom? Então é isso que a gente tem que ter sempre em mente. Eu posso congelar o recheio? Gente, brigadeiro, ganache, geleia, compota, fruta fresca que tenha, né? Que seja mais gordurosa, que seja como uma banana, que não tenha tanta água, posso congelar. Pralinesa eu posso congelar. Gente, pode congelar o que você quiser, tá? Qualquer massa de bolo, depois de assada, pode congelar. Crua, a gente, né? Eu falei pra vocês um pouquinho na nossa primeira aula, a gente não congela massas de método espumoso, nem massas que vão bicarbonato de sódio, por conta de tudo que eu já expliquei pra vocês. Então use o congelador ao seu favor, tá? Ele é sempre, sempre, sempre nosso aliado dentro da cozinha. Mas com o tempo, vocês vão ganhando experiência em tudo isso que eu mostrei pra vocês, né? Vocês conseguem fazer a montagem com muita prática, né? E um bolo perfeito pra mim, ele tem que ter uma montagem perfeita, dessa forma que eu mostrei pra vocês, né? Daí depois vai vir acabamento, decoração, tem que ser bonito por fora, mas ele tem que ser bonito por dentro, tá? E ele tem que ser, com certeza, muito gostoso. E os nossos alunos, eles entendem muito bem e começam a fazer um bolo mais lindo que o outro, né? Então, coloca aí na tela alguns bolos dos meus alunos. Viu só que legal? Quanto bolo lindo dos nossos alunos! Então a primeira coisa que eu quero que fique aí na sua mente é que sim, você também pode, né? Todos vocês que estão aqui acompanhando a nossa aula, vocês também podem. Então pode ter certeza disso. Assim como qualquer aluno que entra para nossa turma, não importa o quanto você sabe de bolo, tá? Não importa a dificuldade que você tenha, seja ela técnica, de criação, na montagem, ou mesmo que você não saiba absolutamente nada, não sabe nem fazer um bolo pronto daqueles de saquinho, sabe? Você não precisa saber fazer nada, você precisa ter vontade de aprender. Porque eu criei o meu método de ensino, que está mais do que testado e aprovado. Então, se você tem vontade, se você quer realmente aprender, eu tenho certeza que você também pode montar bolos lindos e maravilhosos. E eu tenho certeza que você consegue ganhar dinheiro com isso, caso você queira, tá? É lógico. E na real mesmo, não existe parte menos importante, mais importante para fazer um bolo. Você precisa dominar todas as etapas. E eu já passei por todas as situações que vocês imaginarem, por isso que você precisa dominar todas as etapas com segurança. E eu não sei qual é a sua expectativa, o que vem acontecendo com você, qual a sua situação atual, onde você quer chegar. A Julia Walsh, que é uma aluna nossa, ela além de ser confeiteira, ela é professora de matemática. E o que ela quer é manter as duas profissões, mas para isso ela precisava de mais confiança para fazer seus bolos e entender como as coisas realmente funcionam. Como foi esse processo todo para ela? Ela enviou um vídeo pra gente para contar como estão indo as coisas, então dá uma olhada. Bom, desde criança eu sempre gostei muito de fazer bolo, sempre gostei de ajudar minha mãe na cozinha, de aprender receitas novas. Quando eu tinha lá por volta dos 12, 13 anos, eu comecei a fazer bolos para dentro de casa, sozinha. Antes de eu entrar pro curso da Bruna, eu fiz um curso sobre doces de
outro professor. E aí não era um curso específico para bolos, até falava sobre algumas receitas de bolos, de recheios, estrutura, mas não é nada perto do que eu aprendi no curso da Bruna. Quando eu entrei para esse curso, como ele dava várias opções de receitas de bolo também, eu tentei fazer bolos para minha casa, para minha família, e o bolo nunca saía com o resultado que eu queria. Eram sempre super saborosos, gostosos, mas não tinham estruturação, não tinham beleza, e aí eu não conseguia ter confiança para trabalhar com isso, que era o que eu sempre gostei, que era uma coisa que eu realmente sempre quis, e eu não conseguia de jeito nenhum atingir os resultados que eu queria. E aí foi quando eu vi o curso da Bruna, e eu me encantei. No início eu fiquei com um pouco de medo, confesso, quando eu comprei o curso eu pensei, falei, não, são 7 dias grátis, eu vou testar, eu vou ver como é que é, e depois qualquer coisa eu cancelo. E já na primeira aula eu tive certeza de que eu não iria cancelar aquele curso, porque a didática que ela tem, a forma dela explicar todos os detalhes que ela traz no curso, ela te ensina como mudar uma receita, ela te ensina como substituir os ingredientes pra você se adaptar. Não é como se você tivesse que seguir como um robô. Você pode fazer a receita da forma que você acha melhor, como você prefere, pra você e pros seus clientes. E isso foi o que mais me encantou. Eu entendi o papel da farinha, do ovo, do fermento, do leite, do líquido, do sólido, de tudo que tem dentro de um bolo. Eu consegui entender isso. Eu consegui entender o porquê, entender as quantidades, entender proporções, entender ingredientes que eu possa trocar, que eu não gosto, ou que o meu cliente não goste. Isso pra mim foi perfeito. E desde o meu primeiro bolo, quando eu entrei no curso da Bruna, todos os meus resultados foram diferentes. E a principal mudança que eu tive com isso foi a minha autoestima e a minha confiança. Eu nunca tive coragem de vender os meus bolos antes, porque eu não achava que o resultado era satisfatório pra mim, imagina pros meus clientes. E depois que eu comecei a trabalhar com isso, que eu comecei a ter mais confiança por conta do curso da Bruna, eu atingi resultados incríveis. Eu sempre recebo muitos elogios, os clientes sempre falam muito bem sobre beleza, sobre sabor, sobre estrutura. Hoje eu faço bolos de andar sem ter medo, sem achar que meu bolo vai quebrar. Hoje, o que eu posso falar sobre o que mudou na minha vida é que eu continuo trabalhando como professora, eu não consigo largar a sala de aula porque também é uma paixão minha, mas eu consegui reduzir um pouco da minha carga. Então eu não preciso trabalhar mais tantas horas que eu trabalhava por semana para conseguir ganhar um salário bom, um salário que mantivesse a minha vida financeira estável. Hoje eu consegui trocar parte da hora que eu tinha em sala de aula para eu trabalhar em casa, trabalhar no meu horário, no meu espaço. Eu tenho mais tempo de descanso e eu consigo fazer o que eu amo. E hoje, se eu tivesse a oportunidade de encontrar com a Bruna, o que eu poderia dizer é: Bruna, muito obrigada. Você mudou a minha vida, você me fez trabalhar com uma coisa que eu já amava desde criança, uma coisa que eu nunca tive confiança, que eu nunca levei a sério, que eu nunca pensei que um dia fosse se tornar uma profissão para mim. E hoje eu consigo trabalhar e eu consigo atingir os resultados que eu espero. Pretendo melhorar, pretendo me aprimorar ainda mais, mas o seu curso mudou a minha vida, mudou tudo o que eu sabia sobre bolo, tudo o que eu pensava que poderia ser a minha vida financeira, a minha vida como profissional. Hoje eu não sou só professora, eu sou professora e confeiteira, e eu devo isso a você. Muito obrigada. No final das contas, é sobre isso. É você investir em você mesmo, colher as consequências do seu trabalho. E eu não quero te prender, tá? Eu não quero ser o seu livro de receitas. De jeito nenhum. Eu quero muito, muito além disso pra você. Eu quero te dar liberdade. Exatamente como aconteceu com a Júlia, que você viu no vídeo agora. Então eu não sei se essa é a sua primeira vez ou não assistindo algum evento gratuito que eu faço, mas eu já recebi algumas mensagens e tem gente perguntando: Bru, onde está o curso completo? Onde você ensina tudo, toda a parte técnica, todos os detalhes que eu preciso saber sobre bolo, estruturação, acesso às minhas receitas de massa, recheio, meu famoso Buttercream? Cadê o curso completo? Gente, esse curso completo que o pessoal tanto fala aí, e é realmente o curso mais completo que você pode encontrar, ele se chama Beabá do Buttercream. Na verdade, o nome dele mais atual na versão que a gente está agora, nesse momento, é o novo Beabá do Buttercream. A gente abre poucas turmas no ano para esse curso. No ano passado a gente teve 2 turmas, tá? E ele não fica com as vagas abertas o tempo inteiro para você entrar quando você quiser. Então, ou seja, assim que abre, você precisa entrar e aproveitar a oportunidade, tá? E durante esses dias do nosso evento gratuito, eu tô passando muita informação para você. Eu tô te mostrando o caminho que você precisa saber e eu vou continuar fazendo isso até a nossa aula 4. Mas no curso completo, dentro do novo Beabá do Buttercream, você tem uma estrutura de ensino totalmente exclusiva e diferenciada. Você tem todas as aulas com muito mais profundidade e todo o nosso suporte para qualquer dúvida que você tenha. Então, imagina só, gratuitamente aqui, você já aprende tudo isso aqui comigo e vai continuar aprendendo, né, até a nossa aula 4. Imagina quando você entrar no curso e tiver todo o nosso suporte e acesso a todos os detalhes, o que você não vai aprender e realmente mudar a sua vida e seu negócio, tá? Então, todos esses vídeos de depoimentos que vocês estão vendo aí, que a gente mostra pra vocês, são dos nossos alunos que entraram dentro do Beabá do Buttercream, porque é lá que a sua maior transformação realmente acontece. Então, mais pra frente, especificamente na nossa
terceira aula, ou seja, na nossa próxima aula, eu vou detalhar tudo o que você precisa saber sobre o nosso curso e eu vou te explicar tudo em detalhes. Vamos falar sobre valores, forma de pagamento, tempo de acesso ao curso, garantia da sua compra, tudo que você precisa de informação referente ao novo Beabá do Burger Queen, eu vou falar para você na nossa terceira aula. Inclusive, vamos ter novos bônus para quem entrar nessa turma aqui, ó, que vocês vão ficar chocados, tá? Vocês vão adorar. Eu fiquei chocada quando fiquei sabendo, eu tenho certeza. Mas eu vou falar mais sobre isso na nossa próxima aula, que se eu fosse você, eu não ficaria de fora de jeito nenhum, que eu já tô te avisando. Só para acalmar o coração de vocês, eu não vou abrir a turma na próxima aula ainda, tá? Na próxima aula eu te explico tudo que você precisa saber sobre o novo Beabá do Burger Queen e as vagas eu abro no domingo durante a nossa última aula ao vivo às 19 horas. Então vai ser muito especial. Eu quero ver você ao vivo comigo no próximo domingo às 19 horas. Não perde de jeito nenhum. E enquanto isso não chega, agora a sua missão é ir lá na nossa página das aulas e deixar o seu registro, deixar o seu comentário, que meu time de suporte vai estar lá respondendo tudinho para vocês. E para nossa próxima aula, na aula de amanhã, a gente vai fazer juntos um bolo de andar. Eu vou mostrar como sobrepor um bolo, eu vou cobrir e espatular meu bolo com Burger Queen, vou fazer uma decoração linda, muito maravilhosa. Então se preparem que vai ser muito especial. E para quem você acha que esse conteúdo pode ser útil, tá? Não guarda só para você, convida para assistir, pede para se cadastrar no nosso evento, porque ó, essas aulas aqui elas só ficam disponíveis, só ficam no ar essa semana aqui, tá? Depois elas vão sair do ar, elas não voltam mais e não dá pra ver de novo, tá bom? Ou seja, aproveita o máximo que você puder pra ver e rever durante essa semana aqui. Não se esquece de estar inscrito aqui no nosso canal do YouTube, que é o Bruna Rebelo Cake Lover, e também me seguir no Instagram, que é @BrunaRebelo. E antes de você fechar esse vídeo, dá uma olhada em mais um depoimento de uma aluna nossa. Até amanhã! Beijos! Eu sempre tive esse desejo de fazer bolo de festa, bolo de aniversário, e sempre buscava alguns vídeos, alguns tutoriais através de YouTube e outras páginas, e sempre que eu tentava fazer, sempre havia algum obstáculo. Eu só perdi ingrediente e nunca dava certo. Até que um dia eu recebi um patrocinado da Bru, comecei a seguir ela, acompanhar o conteúdo dela, e mesmo assim eu fiquei um pouco na dúvida, hesitei um pouco na hora de comprar o curso por causa do valor, mas eu entendi que aquilo seria algo fundamental para o meu negócio, e na primeira vez que eu tive a certeza que eu fui fazer a compra, as inscrições tinham se encerrado. Então eu tive que aguardar 2 meses para realizar a compra do curso. Depois que eu realizei a compra do curso, eu já comecei a colocar em prática tudo que ela ensinava e com a orientação correta dela, de tudo que ela passa, eu consegui conquistar minha liberdade financeira na área da confeitaria. Antes eu faturava em torno de R$ 1.500, R$ 2.000. Hoje eu já ganho uma média de R$ 5.000 através dos bolos. Os bolos, eles nos dão muita segurança porque eu não preciso depender de uma data comemorativa para fazer a venda. Então é um negócio mais certeiro, assim, né? E cada bolo que eu crio é uma expressão da minha paixão e da minha dedicação pela confeitaria. O curso não é simplesmente receitas, são coisas que você vai levar para a vida toda. Eu sou hoje imensamente grata à Bru, a toda a equipe da Cake Lover por todo o suporte, por todo o ensinamento. E se você também busca um aperfeiçoamento, assim como eu, saiba que é possível. Não desista dos seus sonhos.